Paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu senti do Espírito Santo de Deus de estar compartilhando com vocês como foi o meu batismo com o Espírito Santo. Ontem eu estava dando testemunho da minha conversão e hoje eu senti de Deus de estar falando com vocês, compartilhando a minha experiência com o batismo com o Espírito Santo de Deus. Mas antes vou deixar uma palavra para conosco. A gente vai encontrar no seu livro de São Mateus, capítulo 3, versículo 11, que vai dizer assim: E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja alpácadas não são dignos de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A palavra do Senhor vai dizer sobre a pregação de João Batista, onde ele chamava o povo do Senhor ali no deserto para a remissão do pecado, para ser batizado, né, nas águas. E ele dá o testemunho que ele era fraco, ele não era Jesus, né? Ele foi chamado para glorificar e exaltar o nome do Senhor no meio do deserto, no meio do nada. João surgiu para exaltar e glorificar o nome do Senhor, e ele estava dando testemunho, louvado seja Deus, que ele estava dando testemunho e a pregação, chamando aquele povo para o arrependimento, porque ele batizava com água, mas vinha um após ele, que ele não era digno nem de desatar as sandálias. João Batista batizava com água, mas Jesus batizava com fogo. Mistério forte. E aí eu quero te dizer que após a minha conversão, que não falei com os irmãos ontem, eu aceitei Jesus, levantei a mão, já era crente, mas eu, louvado seja Deus, quis ter mais aquela comunhão com o Espírito Santo de Deus, renovar minha aliança verdadeiramente, entregar minha vida verdadeiramente para Cristo. E ali o pastor me convocou para ser batizada. Eu já tinha batizada na Universal, que nem eu falei com os irmãos, já estava totalmente liberta pela palavra de Deus, e eu quis descer as águas novamente, para que meu espírito verdadeiramente pudesse selar com o Espírito Santo de Deus. E foi uma coisa linda, irmãos. E no batismo eu tenho um pequeno vídeo no Facebook registrado. E logo após que eu fui batizada, né, nas águas, e eu fui batizada nas águas e batizado imediatamente com o Espírito Santo de Deus. Quem estava no momento viu, né? Então, quando eu fui sair das águas, irmãos, fui batizada, a chuva caiu, então foi uma confirmação mesmo ali do céu, né? Louvado seja Deus, uma purificação externa e eterna, né? Para a glória de Deus. Então, assim, eu saí das águas quando eu recebi, né, o batismo, louvado seja Deus, desci nas águas. Quando eu saí das águas, eu fui batizada pelo, né, meu pastor, para a glória de Deus. E quando eu fui saindo das águas, louvado seja Deus, eu recebi o dom de línguas, né? Fui batizada com o Espírito Santo de Deus na mesma hora. E a palavra do Senhor, irmãos, eles nos ensinam que para ser batizado nas águas é você morrer para o mundo e viver para Cristo. Ter uma vida de santidade, uma vida purificada com Jesus, né? E ser batizado, louvado seja Deus, com o Espírito Santo de Deus. O Senhor está selando, o Senhor está brindando a sua vida, te capacitando, louvado seja Deus, para você testemunhar e glorificar o nome do Senhor. Então foi uma coisa muito linda. Eu fui batizada nas águas e fui batizada com o Espírito Santo de Deus imediatamente, que isso é normal ou anormal, né? Tem muitos que às vezes eles são batizados nas águas, ele leva anos, ele leva meses para ser batizado com o Espírito Santo de Deus.
eu imediatamente desci nas águas e fui selada com o Espírito Santo de Deus. Só que aí vem, louvado seja Deus, eu falei em línguas imediatamente. Só com o tempo você vai buscar a perfeição. Você vai buscar o discernimento. Você vai buscar o dom do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mas essa foi a minha experiência com o Espírito Santo de Deus. Então, a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que ser batizados pelas águas, mas depois quem vai nos capacitar, nos batizar, nos renovar com o Espírito Santo de Deus, ou até mesmo com fogo, é o Senhor Jesus. Ele tem esse poder para transformar, para curar, para salvar e para levar para o céu. E, irmãos, aí você pode perguntar, como eu você, eu devo ser batizada com o Espírito Santo de Deus. É só renúncia, é só renunciar, ter a vida santa, separada, santificada para Deus, morrer para o mundo, como a palavra do Senhor nos ensina, e viver para Cristo. Aí você tem um dom do Espírito Santo de Deus. Você tem a capacitação do Espírito Santo de Deus. Ele vai te capacitar, ele vai te consagrar, ele vai te ungir, ele vai te libertar, ele vai te salvar, ele vai transformar a sua vida. É como Jesus transformou aquela água em vinho. Uma água, louvado seja Deus, que estava nas tralhas, louvado seja Deus para os judeus. Aleluia, Jesus, né? Fazer outras coisas, mas ali o Senhor, no momento que faltou aquele vinho, aleluia, o Senhor mandou trazer aquelas tralhas de águas e ali foi transformada aquela água em vinho. Sabe por quê? Porque só Jesus tem o poder para transformar, libertar a minha vida e a tua vida. Louvado seja Deus, nós precisamos ter o desejo no nosso coração. E quando nós temos o desejo de a buscar, de aprofundar, aleluia, nas coisas de Deus, nós obtemos a vitória. Então, essa foi a minha conversão, aleluia, sobre o batismo do Espírito Santo de Deus. Eu recebi o batismo do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo de Deus, imediatamente que eu saí das águas. Amém? É muito lindo, né? Muito gratificante. E Deus é fiel e Deus é poderoso. Só nós nos libertar de todo mal, que o Senhor tem poder para nos curar. Amém? É de Deus, né? Coisa linda e maravilhosa. Só Jesus que faz isso. Deus, ele é fiel, poderoso e magnificante. Surpreende crente na terra. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus.